Tem um monte de coisa, ó. Tem o nome dele, o título do meme dele, a descrição, ele não botou nada. Tá? Esse de outro usuário, na verdade. Tá? Então você pode fazer lá no console, se você quiser entrar direto no meme na tabela do meme, você usa esse atalho aqui de baixo, que ele já abre direto as tabelas do meme. Tá? Mas voltando aqui, agora sim, esse é o usuário certo. Caio Cardoso, fazendo propaganda dele na descrição, etc. Tem a imagem dele. Então, se eu sei nomes de usuários, eu consigo baixar isso aqui do IQL, eu consigo mostrar os fotinhos deles, consigo fazer um monte de coisa. Certo? Aí, a gente faz o quê? A gente seleciona GID. O que é GID? Ó, pode ver, GID é isso aqui. Esse identificador, né? Ele significa Global Unique Identifier. Isso aqui é muito legal para você conseguir cruzar dados entre propriedades do Yahoo, entre sites do Yahoo diferentes, porque todo usuário do Yahoo tem um identificador desse aqui único. Então, se você consegue esse identificador do usuário, isso é público, vocês podem usar. Se você consegue esse identificador, você consegue saber pegar as informações desse usuário de qualquer serviço do Yahoo, do Flickr, ou de qualquer outra coisa que ele usa. Tá? E cruzar essas coisas entre serviços diferentes também. Então, esse é o ponto comum de intersecção para você saber que é o mesmo usuário em diversos pontos. Tá? Então, ok, eu descobri qual é o GID do Caio Cardoso, aí agora eu vou fazer uma coisa com ele. Tá? Vou selecionar só o GID dele. E aí, como essa query só vai me retornar o GID, eu faço uma subquery. Tá? Então, o IQL ele funciona muito assim, ele não tem join, mas ele tem subqueries. Então, se eu quero fazer uma query, retornar algum resultado e usar esse resultado em alguma outra query, é assim que a gente faz. Tá? Então, ou seja, eu vou retornar um GID só para o campo owner GID da query de fora, né? Como vocês estão vendo. Então, eu vou selecionar todos os posts onde o dono desses posts seja esse cara aqui de dentro. Entendeu? É isso que essa query está fazendo. Certo? E não existe join no IQL por uma razão que é o seguinte: o IQL ele não é detentor dos dados que ele mostra. Ele não sabe todo o conteúdo que tem nas tabelas. Então, existe uma tabela de IQL para Twitter, por exemplo. O Yahoo não tem todos os dados armazenados no Twitter para fazer a busca, né? Mas ele vai lá e bate no Twitter e traz o que o Twitter informa para ele, ou traz o que o meme informa para ele. Tá? E para fazer um join, ele teria que ter uma informação muito mais completa, teria que ter a totalidade da tabela para saber se as coisas batem. Tá? Então, essa é uma das razões pelas quais não se tem join. Mas, e aí, esse é o jeito que a gente tira uma coisa de uma query e passa para outra. Tá? Aí, outra coisa importante, a gente viu ali antes que tinha retornado uma estrutura de dados chamada meme, que é que a gente pode dizer que é o blog do cara. Agora retornou uma estrutura chamada post, que são os posts do Caio Cardoso. Cada post ele tem o seguinte: para identificar um post eu preciso dessas duas coisas: o GID, quem é o autor dele, e um PubID, que é o identificador do post. Com essas duas coisas eu consigo acessar qualquer post do meme. Tá? E aí ele me diz que é uma foto, que tem conteúdo e tal, qual é a imagem, quantos reposts essa foto tem. Tá? No meme a gente tem um negócio chamado reposts, que é o botão que fica ali do lado. Então dá pra gente ver que tem 891 reposts. O que é um repost? É uma coisa que depois que a gente fez, o Twitter implementou como retweet. Não sei se vocês conhecem. E é assim, todo mundo que clicou no botãozinho de repost, isso foi parar no meme delas. Né? Então a gente tem ali, isso a gente lançou essa semana, um gráfico de atividade todo permanente do meme, que mostra quantos reposts teve em cada dia esse post. A gente pode mostrar todo mundo que fez repost. Então a gente achou esse aqui que ele perguntou, de onde você posta, todo mundo repostou. Né? E as pessoas também comentaram.
Então, teve quase 1000 comentários nesse post, e cada um dizendo de onde posta. BH, Distrito Federal, Brasília, Rio Grande do Norte, etc. Então, eles podem repostar, enquanto repostam, comentam. Então tá, vamos pegar esse post aqui. Né? Esse post, como a gente viu aqui, ó, a URL dele é aquilo lá. Então, aquele último segmento da URL é o Pub ID que a gente pode usar em conjunto com o guide do nosso amigo aqui, para trazer um post específico de dentro do menu. Tá, então, é assim que a gente faria a query. A gente tem uma outra tabela, a tabela meme posts, ela listava todos os posts. Essa meme post info, ela vai pegar um post específico e ela vai listar toda a atividade que aconteceu em volta daquele post, seja repost, seja comentários. Tá? Então, o que eu preciso passar para ela é um Pub ID e um guide para que ela consiga identificar aquele post dentro do menu. Então, passei. Um Pub ID, um guide, e o guide veio de dentro daquela subquery. E aí eu fiz alguma adaptação aqui em vermelho para filtrar melhor esses resultados. Então, o que eu fiz? Não sei se dá para ler, mas aqui no final está end comment diferente de vazio. Eu só quero que ele me traga alguma coisa onde o comentário tenha sido feito, onde não tem alguma coisa escrita. Tá? E ali, 1000, eu estou especificando quantos eu quero lá em cima, meio post entre parênteses 1000. Eu estou dizendo para ele, ó, vai lá nessa tabela, bate lá no meme e me traz até 1000 resultados disso aí. E se eu não coloco nada, ela vai me trazer o padrão que essa tabela fornece para o IQL, que normalmente é 10 ou 100, depende da API. Então, a API não vai, normalmente, se, por exemplo, eu busco alguma coisa no Flickr, o Flickr não vai me dar 1000 fotos de uma vez, ele vai me dar o padrão. E aqui a gente especifica quantos a gente quer que vá buscar lá de trás. Tá? Então, esse é o resultado que veio um monte de posts com um comentário. Esses são todos os reposts, na verdade, reposts e comentários que estão associados a esse post. Né? Então está ali o texto do comentário, sou da Bahia. Certo? Aí, olha que legal o que aconteceu nos bastidores dessa query. Tá? Vamos de cima para baixo. Aquela parte rosinha ali significa que ele fez uma query para o endpoint interno do meme, dizendo, eu quero o nome do Caio, o guide do Caio Cardoso. Certo? Porque, e o IQL decide o que ele vai fazer aqui. Tá? Ele só está me mostrando o que ele fez. Aí beleza, ele decidiu qual é o guide, que foi a nossa subquery lá de dentro. Com esse guide, ele foi atrás dos posts, dos comentários e dos reposts desse post. Então pode ver que ele paginou e trouxe de 100 em 100 até acabar. Né? Aqui ele está trazendo 500. E aqui ele me mostra todos os requests que ele teve que fazer. Então, imagina você fazer isso na mão. Você bater em uma API, fazer essa paginação, se tem mais de 100. Eu botei 1000 lá e o IQL que se vire. Né? O IQL, uma das grandes vantagens dele é que ele roda na infraestrutura do Yahoo, que é distribuída, que é mundial e que é muito confiável. E é muito rápido, muito mais rápido às vezes do que se você tivesse o seu servidor fazendo isso. E ele tenta otimizar ao máximo essas coisas com cache, por exemplo, se a mesma query sempre retorna a mesma coisa, ele cacheia, ele fica mais rápido. E ele faz esses requests em paralelo. Né? Então, se ele precisa bater muitas vezes, ele vai em paralelo e traz os resultados e ele monta o resultado final para mim. Aqui embaixo tem quanto tempo levou e tal. Levou 3 segundos essa query. Certo? Então, com isso, a gente conseguiu uma lista de lugares. Um monte de comentário de pessoas dizendo de onde elas são. Né? Beleza. Mas para trabalhar com isso é complicado. Como é que a gente vai mostrar esses lugares de algum jeito? Né? Aí entra uma solução, nossa, que é sensacional. Que o Chris Heilman, ele trabalha bastante com essa parte de geolocalização com IQL. Então, se vocês entrarem no site dele,
vocês vão encontrar um monte de hacks com isso, então é uma boa referência. Então vamos lá, existe a tabela GeoPlaces, lugares geográficos, que eu estou procurando. Eu coloco um texto, o Rio de Janeiro continua lindo, em linguagem natural. Peço para essa tabela me dá um lugar que tenha a ver com